Iniciando então a nossa gravação aí do nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos iniciando o capítulo 7 e vamos iniciar nossos estudos, nossas leituras e aí os nossos comentários, tá? Eu vou iniciar a leitura aqui. Pedir só para você desligar o microfone aí, seu Celso, para a gente poder, para não dar o eco, tá? E aí conforme a gente for lendo e vai fazendo os comentários, aí a gente vai abrindo os áudios aí, tá? Vamos lá, então, livro A Gênese, né? Capítulo 7, esboço geológico da Terra. Nós vamos falar sobre períodos geológicos. A Terra contém em si os traços evidentes da sua formação, cujas fases podem ser acompanhadas com precisão matemática nos diferentes terrenos que constituem seu arcabouço. O conjunto desses estudos constitui a chamada geologia, nascida no século XIX e que projetou luz sobre a controvertida questão da origem do globo terreno e a dos seres vivos que o habitam. Aqui não se trata de simples hipótese, mas do resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais exata do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que se revela, que se desnuda, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Onde se notem traços de fogo, pode-se dizer com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode-se afirmar com igual certeza que a água ali esteve. Onde se observem traços de animais, pode-se dizer que aí viveram os animais. A geologia é, pois, uma ciência de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis, cuja solução definitiva ainda aguarde observações mais completas. Se as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a ela, o homem conhece hoje a história de sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos em que existam valas, escavações naturais ou praticadas pelos homens, nota-se aquilo que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam essa disposição são designados pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas, de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros a mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de engenharia, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, permitiram que elas fossem observadas até grande profundidade. Em geral, as camadas são homogêneas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em parte alguma se apresenta misturadas e confundidas umas das outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por essa característica, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente,
as que se formam em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada de terra vegetal, de que devem suas propriedades aos detritos da matéria orgânica provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que, nesta acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedregosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila e de terra argilosa, de marga, de seixos colados. Outras são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos e etc. Diz que uma rocha é mais ou menos possante, conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Pela inspeção da natureza dessa rocha ou camada, reconhece por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e, às vezes, vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas, depostas pela água. Algumas de tais substâncias se conservam desagregadas, como as areias. Outras, a princípio em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outra causa, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência de pedra. Os bancos de pedra superpostos denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a horizontal. Quando vemos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas, que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordurosas, limosas ou margosas, capazes de assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas tivessem depositado areias silicosas, sem agregação, teríamos as planícies arenosas e áridas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Embora a horizontal seja a posição mais generalizada e que normalmente assumem as formações aquosas, não é incomum se verem nas regiões montanhosas e em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada, e algumas delas, algumas vezes, até vertical. Ora, como, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem formar-se senão em planos horizontais, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pela corrente e pelo próprio peso para as baixadas. Torna-se evidente
que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer depois de se terem solidificado ou transformado. Destas considerações, se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindos de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que, todas as vezes que se achem em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste na existência de despojos fósseis de animais e vegetais, encontrados em quantidades enormes dentro das diferentes camadas. E como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, deve-se concluir que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para operar esse endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se encontram desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é muito anterior à data que o Gênesis lhe assinala. Vou fazer a leitura desse ponto específico, tá? 63 e 64. Fóssil do latim, fossilia, fossili, derivado de fossa, de fodere, cavar, escavar a terra. É uma palavra que em geologia se emprega para designar corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por extensão, disse igualmente das substâncias minerais que revelam os traços de presença de seres organizados, tais como as marcas deixadas por vegetais ou animais. O termo petrificação só se emprega com relação aos corpos que se transformaram em pedra, pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Nos objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do regato de San Alire, perto de Clermont, no Auvergne, na França, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Quanto aos monumentos, inscrições e objetos provenientes de fabricação humana, esses pertencem ao domínio da arqueologia. E aí o ponto que eu queria ter lido, na verdade, é esse aqui, né? Sabemos que as primeiras formas de vida, as bactérias, algas, azuis verdeadas, surgiram há cerca de 3,5 milhões de anos. E há 570 milhões de anos, as plantas e os animais complexos começaram a se desenvolver. Entre os despojos de vegetais e animais, existem alguns que são penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhe tenha alterado a forma, de matérias silicosas ou calcárias, que os transformam em pedras, algumas das quais têm a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram simplesmente envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns inteiros.
nas mais duras pedras. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e delicadeza impressionantes. No interior de certas pedras, encontraram-se até marcas de passos, e, pela forma das patas, dos dedos e das unhas, chegou-se a conhecer a espécie do animal de que provinham. Os fósseis de animais não contêm, e isso é fácil de se conceber, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas, os chifres, algumas vezes esqueletos completos. Na maior parte das vezes, no entanto, são apenas partes isoladas, que a procedência facilmente se conhece. Examinando-se uma mandíbula, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessária correlação e a forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de uma pata, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-los com os animais aquáticos. Os peixes e os moluscos fósseis são extremamente numerosos. Só esses últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se, sem dificuldade, se são animais marinhos ou de água doce. Os seixos colados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. São arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo de atrito que sofreram por efeito das águas. As regiões onde eles encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou, durante muito tempo, por águas violentamente agitadas. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas contêm espécies, animais ou vegetais que desapareceram completamente da superfície do globo. Certas espécies mais recentes também desapareceram, mas conservaram outras análogas, que apenas diferem daquelas pelo porte e por alguns matizes de forma. Outras, finalmente, que seus últimos representantes ainda vemos, tendem, evidentemente, a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, há nada que as camadas... Não consigo. Assim que... À medida... Ainda que as camadas... Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que existem hoje. Obrigado, meu pai. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde a sua origem, lhe mudaram as condições de aptidão para a manutenção da vida e fizeram que desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, chega-se a saber, de modo mais positivo, se, na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres, de água doce, muitas vezes repetidas, esse fato constitui prova irrecusável
de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta por lagos e tornada seca mais tarde. E quantos séculos de séculos, certamente, de milhares de séculos, talvez não foram precisos para que cada período se completasse. Que força poderosa não foi necessária para deslocar e trazer de volta o oceano, levantar montanhas. Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a Terra de passar, antes de ser qual a vemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que leva uma planta para germinar? O estudo das camadas geológicas atesta, como já disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem a sua história em muitas épocas, constituindo os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Os principais deles são em número de 6, designados pelos nomes de períodos primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundária, etc. Disse, pois, que tal ou qual camada e rocha, tal ou qual fóssil se encontram nos terrenos de tal ou qual período. É essencial notar que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos sistemas de classificação. Nos 6 principais mencionados, só se compreendem os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do globo, mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. É por isso que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos seres e que elevam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provêm de modificações devidas às causas puramente locais. Comentários? É interessante aqui quando ele diz assim: a geologia é uma ciência de observação, né? E é interessante que ele põe toda a história da construção do planeta, né? O estudo científico de cada camada, determinando o tempo, determinando também, mostrando também como aquilo ocorreu, né? E tira aquele olhar fantasioso, né? De que o planeta foi construído em 7 dias. E claro que Deus fica muito mais grandioso, né? Muito legal, gostei demais. Posso falar? Diga lá, Dani. Eu gostei, assim, que isso daí vale um ano inteiro de escola, né? Que a forma como Kardec coloca aí é bem didática, né? E realmente, assim, aquele mito dos 7 dias, né? Ele tira, mas ele não tira como um cientista que refuta Deus, né? O que ocorria muito, né? Eu comecei a ler e interrompi a Origem das Espécies, lá de Charles Darwin, né? De 1859, então tá mais ou menos ali, né? História tal, também das espécies, não só da geologia, né? E ele vai colocando, e Kardec vai colocando aí como que a gente pode, por um método científico de observação simples,
e irrefutável, pois são fatos, né? Independente da sua crença, são fatos, né? Aí não tem como ser diferente, né? Mas, aliás, fatos são irrefutáveis e que o mundo demorou muito tempo a se formar. Mas ele não nega o trabalho divino, o trabalho das forças, né? Assim, que tiveram que agir, tudo tá no controle do pai ali, né? Mas teve todo esse tempo. Ele escreve a ciência dentro de um livro religioso. Então, ao contrário de muitos cientistas que refutam Deus, ele refuta não ter um método científico para se chegar a Deus, para se comprovar assim que olha, não acontece por acaso não. Isso daí tudo está dentro do plano, mas não foram 7 dias para isso, né? Eu acho extremamente interessante como ele coloca a questão da geologia, dos fósseis, sabe? E a gente vai descobrindo cada vez mais. Você vê, esse ano teve uma seca tão grande aqui, o ano passado, 2020, né? Tão grande no Paraná, que acharam um fóssil de dinossauro, tanto que o lago baixou lá no oeste lá do Paraná. Acharam um fóssil de dinossauro lá, porque baixou tanto que acabaram encontrando isso daí. Novo, uma coisa nova, né? Então, cada vez a gente vai descobrindo mais. Para comprovar o quanto de tempo de vida que existe no planeta, tempo de desenvolvimento, amadurecimento, assim como nossos espíritos, né? Não são, nasci hoje e morro daqui 50 anos. Não. A gente foi desenvolvido, criado por Deus, mas temos todo o nosso processo de amadurecimento. No caso da Terra, a gente consegue comprovar, e é isso que Kardec está mostrando, pela geologia e pelas espécies, né? Com Darwin também, que sofreu bastante na época, teve que admitir erro, teve que republicar, foi xingado, foi retirado de academia científica, né? Mas esses dois aí, eles fizeram um trabalho imenso como discípulos ou profetas, né? Da religião através da ciência, para chegar no ponto e mostrar assim, ó, não é por acaso, tudo foi vindo, foi acontecendo, né? De acordo com a vontade divina, com forças superiores, né? Então, é isso meu comentário. Desculpa aí, demora. Que isso, Daniel, obrigado, cara. Eu gostaria de comentar, primeiro o seguinte, né? É um texto um tanto quanto maçante, mas ele vem trazer para nós, de forma incontestável, o que a ciência está mostrando. Agora, vamos lá. Nós estamos aqui também por uma obra divina e o nosso desenvolvimento é permitido por Deus para que a gente venha descobrir essas coisas, desenvolver as nossas ciências. E isso não poderia ser contestado, não poderia ser conflitado com um aspecto de negar a existência de Deus, né? Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai descobrindo essas coisas, né, desenvolvendo essas ciências, a gente vai entendendo que as coisas demoraram mais tempo do que esses 6 dias, que as coisas passam por um processo muito maior, muito mais desenvolvido, porque a gente já falou isso aqui no nosso estudo. Deus, na sua vontade soberana, falar pimpirim, pipim, cria um mundo para mim, né? E fazer aparecer em 6 dias o mundo, porque ele fez em 6 e descansou no 7º, né? Deus é um Deus que cansa, né? É um Deus que tem necessidade de descansar no 7º. Então, esse Deus que faz as coisas aparecer como num passe de mágica,
tendo o poder que ele tem, se você fizer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, né? Pega esse Deus vai fazer, ele tem um poder. Ó, faz aí aparecer essas coisas aqui em 6 dias. Isso é menos ou mais do que ele fazer com essa mesma mágica, com esse mesmo poder que ele tem, ele fazer um mundo, um universo que se renova, que está submetido às suas próprias leis, que são aplicadas a todas as coisas, essa lei de renovação, né? Essa lei de criação, e tudo isso vai se formando aos séculos, aos milênios, né? E isso nunca acaba. Isso é mais ou menos do que fazer a mágica de 6 dias. Então, esse Deus é um Deus muito maior. Então, essa descoberta, quando a gente vai olhando ali, inclusive, que determinados lugares passaram pela água, depois passaram por água doce, por água salgada, depois foram desertos, depois foram plantações, depois foram isso, foram aquilo, e essas camadas se sobrepõem umas às outras, dizendo que já foi mar em algumas vezes, que já foi água doce em outras vezes, que já foi floresta em outras vezes, várias outras vezes, significa um ciclo. Esse ciclo a gente está estudando desde o começo do nosso livro. Esse ciclo, ele é um ciclo de renovação, que a gente falou ontem, inclusive. Ontem a gente estava falando de um universo em expansão e se renovando, mas ao mesmo tempo que ele se renova lá na sua extremidade, ele se renova aonde ele está. A vida na própria Terra. A Terra deixando de existir em algum momento e fazendo parte de algo novo que vai vir. E agora nós vamos sair desse tamanho, né? Vamos sair dessa condição da Terra que passou a existir, com alguma coisa que deixou de existir, passou a existir a Terra. A Terra vai deixar de existir em algum momento para fazer parte de alguma coisa que vai surgir, essa renovação que vai acontecer. Então, isso em termos de planeta. Agora, dentro da própria Terra, dentro do próprio planeta, a vida se renova e esse ciclo que existe num micro, né? Em cada ponto a vida se renova. Então, isso tem que mostrar para nós um Deus muito maior, porque ele é o mesmo Deus que cuida da expansão do universo, que lá no extremo dele vai renovar. Ele é o mesmo Deus que permite que essa Terra que vai deixar de existir um dia passe a fazer parte de algo maior. E ele é o mesmo Deus que faz com que aquela localidade, aquela vida que existe dentro do planeta, também ela vai se renovando o tempo todo. É a mesma regra, é o mesmo ciclo, né? Então, ele não é um Deus que se contradiz, ele é um Deus muito maior do que aquele que criou a mágica em 6 dias. Né? Então, eu acho muito importante a gente ter acesso a essa observação e a essa forma de entender as coisas. Mais algum comentário? Eu vou dar uma viajada na maionese aqui, porque nos leva a isso, né? Essa transformação nos leva, logicamente, é constante, né? É sempre uma preparação. Se pegamos lá nos primitivos, animais fósseis, daqueles tamanhos, tudo para que fosse feitas essas camadas, até o combustível fóssil, para que chegasse hoje. Hoje, se a gente ficar olhando, até a fala de Jesus, não cai uma folha da árvore se não for pela vontade do Pai, né? A gente vê, eu fico observando às vezes no mar. Por que aquela necessidade, aquela onda bem bate naquela pedra, recua, bate e recua, ela deixa alguma coisinha ali, e isso vai ser milenar. Uma folha cai da árvore, ela cai ali, ela, queira ou não, lá na mata, não sei, ela é um agente também transformador, ou ela vai frutificar, ou ela vai ficar. Tudo tem um sentido. E essa terra está se transformando hoje para novos seres, para novas habitações que virão, que ela tem que ter uma necessidade de ser diferente daqui para frente. E olha a grandeza de um dia ela deixar de existir para contribuir no universo com um outro planeta, né? Então tudo é uma transformação constante, e a gente vê a grandeza de Deus. Tudo tem sentido, começa a fazer sentido quando a gente
começa a dar uma entrada nessas coisas. Eu fico observando, a gente que mora em praia, eu vou assim numa costa, eu fico olhando, como eu disse ali, que não, tudo a água fez, não pode ser uma rocha, a água é horizontal, líquido, não pode ter criado vertical. Então eu vejo aquele mar, bate na rocha e deixa. Possivelmente essa água vai deixando ali naquela pedra alguma coisa e vai se transformando, vai descendo e vai deixando a montanha. É muito grandioso isso, da gente foge até da nossa capacidade de entendimento. A gente tem uma vaga ideia do que tudo isso, essa explicação de Kardec. Mas é muito grandioso, essa transformação ela é constante. Cai tudo por terra mesmo, que todo mundo disse, essa criação em 6 dias. Isso, na verdade, é a nossa falta de conhecimento. Então, a gente dá um nome. Essa é a nossa falta de... Quando a gente identifica Deus, a gente dá uma forma, dá a Ele como se fosse um ser, né? E Ele não é. Ele é essa criação constante que está aqui no nosso meio e essa transformação necessária, né? Como é grandiosa a obra. Eu gostaria de fazer um comentário também. No estudo de ontem, nós verificamos uma colocação de Kardec que, enquanto essa massa incandescente no interior do nosso planeta estiver lá presente, o planeta terá vida. E quando a Terra for totalmente, inclusive no seu interior, esfriada, ela já perdeu o seu ciclo de vida, ela vai ser renovada. Então, isso leva milhões, trilhões de anos, né? E é interessante também você pensar que qual seria a importância dessa vida fervente, né, no interior do nosso planeta, esse estado incandescente, qual seria o efeito que estaria trazendo para a vida aqui na superfície? São coisas que fogem do nosso conhecimento, né? E só um comentário final, estudando a Gênese, quando a gente ouve alguém dizer Kardec está superado, a pessoa não leu Kardec. Ela não leu Kardec. Ela não estudou Kardec, né? Porque olha a dificuldade que nós estamos tendo de, estudando em grupo, de compreender a profundidade disso, né? Então, com certeza, teremos que reler esse livro aqui algumas vezes para conseguir captar alguma coisa a mais, né? Em cima disso, né, seu Celso, na verdade, Kardec está superado. Na verdade, ela não entendeu como nós não entendemos Deus ainda, né? Acrescentar uma curiosidade aqui para o que o Celso falou aí. Eu gosto muito do cientista Carl Sagan, né? Apesar dele ser ateu, né? Eu gosto muito dele. E daí tem no programa originário lá da década de 90, ou final de 80, ou 90, eu acho que é. Ele tem 2 capítulos, né? Ele era muito didático, né? Chama é o Céu e o Inferno. São 2 episódios do programa lá que ele apresentou, que ele gravou, né? Daí um passa sobre o inferno primeiro. Ele passa Marte, acho que é Marte, né? E como que é com os dados da época que tinha, tal, assim, né? Planeta quente, seco, tempestade. É uma loucura lá, assim. É o inferno. Seria o que a gente chama de inferno, né? Na religião católica, assim, né? E só que daí ele vai lá e passa como chegou até isso. Porque tem resquícios de água, explica tudo ali, né? Ele compara depois com o céu, e o céu seria a terra, porque é o que a gente considera de habitável, vivo, bom, né? E no fim ele coloca que Marte, digamos, foi igualzinho à Terra.
Só que a evolução, conforme o Celso falou, o negócio parou de aquecer ou aconteceu alguma coisa que aqueceu demais, né? Assim, a evolução do planeta faz ele deixar de ter vida. A vida animal, corpórea ali, né? Assim, mas que toda essa evolução aí é essa questão de estar se construindo, renovando o universo sempre, né? Então, eu achei muito interessante que ele colocou do céu e inferno, comparando Terra e Marte, e que o que é o inferno lá, que parece inferno pra gente, já foi o céu também, né? Mas tudo faz parte da evolução dos mundos também. Isso que chamou muita atenção minha, assim, no seriado do Carl Sagan lá. Muito legal. Valeu. Eu queria fazer uma última viajada aqui, porque eu acho que o texto, apesar de não ser abordado nesse texto de hoje, faz parte de um fundamento daquilo que a gente já passou aqui no nosso estudo e que é importante trazer de volta, quando nós estamos falando, né, do tempo de formação das coisas e que a geologia, a nossa ciência, está mostrando que levou muito mais tempo para se criar, né, do que os 6 dias, né, os 7 dias. E aí entra um questionamento do seguinte: quanto tempo dura um dia de Deus? O que é um dia de Deus? O Haroldo aborda esse tema naquela palestra Apocalipse, e ele fala, né, do tempo ali que Paulo está sinalizando, né, que a duração dos tempos, né? E a gente estudou aqui no nosso encontro que nós temos o nosso Sol, em torno do nosso Sol nós temos o nosso sistema planetário, né, os nossos planetas aqui, e que esse Sol ele não está parado, esse Sol ele está em movimento também. E esse Sol, que tem todos os planetas aqui em volta, ele está em movimento em torno de um movimento dentro da nossa galáxia, né? Dentro da nossa galáxia ele está em movimento. Quer ligar o microfone aí, meu pai, para me ajudar? Ele está em movimento dentro da nossa galáxia. E dentro da nossa galáxia... Ele faz o giro em torno de um outro Sol maior. De um outro Sol maior, dentro da nossa galáxia. E essa nossa galáxia, ela possui 300 milhões de sóis. 300 milhões de sóis. Um desses sóis, que faz parte da galáxia, o raio dele, inclusive eu postei aqui dentro do nosso grupo de estudo, o raio dele, né, do centro até, o diâmetro dele, vamos dizer, é maior do que o nosso sistema solar. Ou seja, o tamanho do Sol ele é maior do que o giro que Plutão dá em volta que Plutão nem é mais planeta, né? Mas que Plutão dá em volta do nosso Sol. Daí, nós temos aqui um ano, que significa um giro nosso em volta do nosso Sol. Um ano, 365 dias. Aí nós temos a medida de um dia, que é o giro que nós damos, né, em torno. Só que nesse Sol, que é do tamanho do nosso sistema solar, um ano vai demorar muito mais tempo do que demora aqui. Portanto, um dia é muito maior do que isso, correto? E esse Sol também gira em torno de um Sol maior. E aí ele falou, só que esse Sol maior também gira em torno de outro, que também gira em torno de outro, que também gira em torno de outro, e vai formar a nossa galáxia. A nossa galáxia também gira junto com outras galáxias em torno da nossa nebulosa. E a nossa nebulosa gira em torno de outra, que gira em torno de outra, que gira em torno de outra, que gira em torno de outra, até a hora que você não conseguir pensar mais. A hora que você não conseguir pensar mais, isso representa como se você pegasse um deserto e desse uma sopradinha e saísse um pouquinho de areia do chão, perto do que é a realidade. E o grande Sol maior, que é o Sol, que está lá na ponta disso tudo, essa grande luz, essa grande energia,
eu fiz a brincadeira aqui, né? É Deus. Quanto tempo demora para dar um giro em torno desse Sol maior? Quanto que é um dia de Deus? Aí sim. Aí ele pode ter criado em 6 dias. Dele, não no nosso. Boa, Ricardo, boa. E agora vamos todos nós convulsionar. Tomar uma água com açúcar. Para poder prosseguir aqui com a parada. Eu vou dar uma volta lá na praia, na montanha, e ficar olhando Deus trabalhando um pouco, tentar ver. Para quem tem curiosidade... É muito empolgante esse estudo, né? Ele é muito interessante. Para quem tiver curiosidade... O Guilherme escreveu aqui, ó, confusão instalada com sucesso. Só um livro que eu sempre vi de Kardec falava e tinha vontade era Gênesis, né? E eu tô quase me arrependendo. Tinha que ver, porque sempre me chamou a atenção, pô, como é que é isso? A gente fica viajando, né? Agora tem uma explicação didática, científica, né? E aí vai fugindo da minha, né? Capacidade de entendimento, né? Então, vamos confundir tudo. Uma sugestão aí, para quem quer ver tamanho de planeta, procura no YouTube, meu filho adora isso. Procura no YouTube lá, assim, tamanho dos planetas e tal, do Sol, tamanho das estrelas, né? Que a gente maior conhece aqui é Canis maiores, né? Majores escreve, mas é maiores, né? 2.000 vezes maior que o Sol. Pra você ter uma ideia do tamanho do negócio, né? E numa continuação do Carl Sagan, com o discípulo dele, né? Ele fala sobre o tempo. E o tempo fala assim: o universo tem 13 bilhões, não sei quantos milhões de anos. Daí ele mesmo fala assim: não é isso. Não é esse tempo, não. Esse é o tempo que a gente consegue enxergar a luz. Então, a gente até hoje só conseguimos enxergar até isso. Mas não quer dizer que o universo tem a cidade. Então, é sensacional aliar a ciência com a religião, gente. Muito bom. Legal. É isso, então. Eu achei importante trazer esse raciocínio aí do tempo de Deus, porque tem a ver com o estudo que a gente fez, né? E que não foi em 6 dias, né? Que a geologia está aí, que as várias camadas do nosso solo mostram que foi muito maior do que 6 dias, mas nós não estamos absolutamente diminuindo a capacidade e o poder de Deus, pelo contrário, né? Nós reconhecemos essa capacidade, esse poder, e a nossa crença é que seja muito maior do que fazer tudo em 6 dias e sentar para descansar. Fechou? Fechou. Beleza, povo. Muito bom. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda. Até segunda. Bom fim de semana a todos. Valeu, pessoal. Bom final de semana Obrigado, para hein? todo mundo aí. Um abraço.